nossa Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Mateus, no capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 35. Mateus 9, 35. Amém? Todos encontraram? Mateus 9, 35. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Vamos orar. Senhor, consagramos este momento a Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo opere em nós, que possamos compreender a Tua palavra, ser tocados pela Tua palavra, ó Deus. E nós queremos consagrar, Senhor, este lugar a Ti, para que nós sejamos, neste lugar, uma voz do Senhor, que possa tocar em corações e transformar vidas, ó Deus, pelo Teu poder. Nos abençoe, Senhor, nos capacite, nos dê, Senhor, o discernimento, nos dê a mensagem relevante para esse povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus estava no versículo 35, diz assim: passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as doenças e enfermidades. Então ele estava numa intensidade de trabalho muito grande. Ia para um povoado, ia para outra cidade, pregava, entrava na sinagoga, ensinava, via o enfermo, curava, via o endemoniado, libertava o endemoniado. Estava lá trabalhando. A impressão que nos causa esse texto, que ele estava cansado com tanta atividade. Mas o versículo 35 nos chama a atenção, ou melhor, o versículo 36, porque de repente diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas. Ele não estava trabalhando, correndo para lá, correndo para cá, pregando, ensinando, curando. Mas aqui passa a ideia de que de repente ele pausou para ver as multidões, para observar as multidões. Porque nós podemos estar tão envolvidos com tantas coisas que nós não temos a percepção e o tempo para pararmos só para observarmos as necessidades, observarmos como que nós podemos atuar e ajudar. Jesus, ele dá uma pausa para observar. Ontem nós falamos sobre isso, né? Quando Neemias foi para Jerusalém, no começo, o que ele fez? Nada. Ele andou por aqueles lugares, ele observou aqueles lugares, ele percebeu que o muro estava caído, ele percebeu que as portas estavam queimadas.
Só depois dele ter a visão daquele lugar, é que ele chama os seus companheiros, os seus amigos e diz: olha, a missão é reconstruir. Quando nós vemos Ezequiel no capítulo 37, aquela visão do vale de ossos secos, a primeira ordem que Deus dá para o profeta é para ele andar ao redor do vale. E ele começa a caminhar ao redor do vale, ele começa a perceber que o vale era grande, ele começa a perceber que os ossos eram muitos. E ele percebe que os ossos estavam sequíssimos, porque fazia muito tempo que aquela batalha tinha sido travada e que aquele exército tinha sido derrotado, e a tal ponto que a carne já tinha sido comida, o vento já tinha misturado todos os ossos. E daí Deus pergunta para o profeta: poderão viver esses ossos? E ele responde o quê? Tu sabes. Ele não era bobo, né? Ele poderia na empáfia bater no peito, sim. Mas imagine os ossos todos misturados. Poderão viver esses ossos? Senhor, tu sabes. O Senhor pode todas as coisas e vai depender do Senhor. Mas primeiro ele observou. E nós encontramos aqui Jesus dando uma parada nas suas atividades para observar as multidões. E quando ele observou as multidões, a primeira coisa que aconteceu no coração dele, no versículo 36, ao ver as multidões, ele teve compaixão. Não existe como fazer a obra de Deus se nós não tivermos no nosso coração compaixão. Se nós não formos movidos, tem algumas versões que diz que ele foi movido intimamente, né? De compaixão. Quando vê o sofrimento, quando vê a dor, quando vê a fome, quando vê os caminhos que essas crianças poderão ter no futuro, quando nós vemos a necessidade. Agora há pouco falamos de enchente, aqui perto, do sofrimento, de perder tudo que tem, e o que nós podemos fazer, e como que nós podemos ajudar. Ao ver as multidões, será que nós conseguimos ver as multidões? Às vezes nós estamos tão sobrecarregados, né? Jesus estava sobrecarregado em pregar, ensinar e ministrar, né? Mas nós, muitas vezes, estamos sobrecarregados com tantas outras coisas. É o nosso trabalho, é a nossa faculdade, são as nossas preferências, são os nossos amigos, são as nossas séries, precisamos dar conta, né? Estamos envolvidos com os nossos filhos, estamos envolvidos com as nossas preocupações, preocupados em ganhar dinheiro, nós não temos tempo para olhar. Não olhar só com os olhos, olhar com o coração e ver as necessidades. Porque nós podemos ser a diferença no meio da sociedade, mas Deus tem que mover o nosso coração. Se o nosso coração não estiver movido, nós ficaremos estáticos. E o próprio Jesus aqui diz que ele fazendo todo o trabalho, mas teve um momento que ele observou a multidão. Teve um outro momento, diz a palavra de Deus, que Jesus, ele subiu num lugar mais elevado e olhou para a cidade de Jerusalém, e o coração dele se comoveu. Lembram disso? E o que ele falou? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis te reunir à sombra das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos,
e tu não quisestes. E Jesus chora sobre Jerusalém. E Jesus chora a rejeição que havia em relação a Ele, em relação à sua palavra, em relação à ação de Deus. Deus está nos chamando hoje, irmãos, aqui nessa localidade, para nós termos compaixão. E não é só da boca para fora, é aquela compaixão que nos move. E a compaixão de Jesus, vamos ler o versículo 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Sabe, uma vez Jesus, no capítulo 11 mesmo aqui de Mateus, ele faz um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. É assim que ele termina esse mesmo discurso aqui. Ovelhas ou pessoas aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Isto é, Jesus estava vendo que naquela multidão que ele observava, tinha pessoas que estavam debaixo da ação opressiva de demônios, a tal ponto que ele libertava essas pessoas pela palavra do seu poder, porque haviam pessoas que estavam com enfermidades resultantes dessa ação, como nós temos o caso da mulher encurvada, nós temos o caso daquela pessoa muda, que era o demônio que a fazia ficar muda, e Jesus via a aflição deste povo, mas ele olhava essa aflição com compaixão, porque nós podemos observar circunstâncias e até rirmos de determinadas circunstâncias, mas quando o nosso coração é movido e a gente vê pessoas oprimidas, nós temos o desejo no nosso coração de libertar, de transformar aquela vida. Por quê? Porque um dia nós mesmos fomos transformados, porque um dia nós mesmos fomos libertos, e nós queremos que essa libertação que Cristo opera alcance pessoas que sejam também libertas, seja de opressão demoníaca, seja de enfermidades, seja de problemas interiores, emocionais mais profundos, como Jesus fez com a mulher samaritana, que vivia na busca de preencher o seu coração, tanto que ela se casou 4 vezes, e o 5º marido, Jesus disse que não era dela, porque ela vivia numa busca constante de preencher um vazio interior, o vazio de ser aceita, o vazio de sentir-se amada. E Jesus, ele olha para ela e diz: olha, você teve 4, e esse que agora você tem não é seu marido, e se você beber da água que eu lhe der, daí sim você será saciado e nunca mais terá sede, nunca mais terá essa ansiedade, nunca mais irá atrás dessas buscas que não podem preencher o vazio da sua alma. Jesus, quando olha as multidões, ele sente compaixão e ele quer libertar as multidões de todas essas coisas. A segunda coisa que nós vemos aqui, no versículo 37 de Mateus capítulo 9, ele diz assim: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando nós paramos para observar a multidão, nós temos também o senso do dever.
o senso da necessidade. Jesus olha para os discípulos, ó, está vendo? Ó, grande é a seara, mas são poucos os ceifeiros. Peçam, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. É um fato, irmãos, que esse é um trabalho que não pode ser realizado sozinho. O próprio Senhor Jesus, ele percebe essa necessidade e ele diz, olha, tem muito trabalho para fazer, precisamos de mais obreiros, né? Aqui, hoje, nós podemos contar com alguns obreiros, né? Que são os irmãos, não é isso? E todos nós temos uma responsabilidade, mas nós só vamos ser movidos a realizar o que temos que realizar se formos tocados por essa compaixão, por esse amor, o mesmo amor que nós encontramos em Jesus, porque sem isso nós não vamos participar, sem esse amor nós não vamos nos empenhar, sem esse amor nós não vamos contribuir, sem esse amor nós não vamos nos colocar à disposição para irmos, para visitarmos, para levarmos um folheto, para levarmos uma cesta, para ajudarmos na limpeza, para ajudarmos na divulgação, para ajudarmos no louvor. Há necessidade de obreiros para a seara. Na minha tradução está assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Na versão dos irmãos, eu acredito que está, grande é a seara e poucos os ceifeiros, não é isso? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande obreiros para a sua seara. Os obreiros somos nós, só que nós precisamos fazer a outra parte, que está no versículo 38. Rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe, nós temos espalhados aqui nesse bairro muitos obreiros que ainda vão se juntar a nós. Por quê? Esse grupo consegue alcançar pessoas. E quando vierem mais, nós alcançamos mais, e mais, e mais. Mas precisamos de trabalhadores. Mas o pontapé inicial nosso aqui é rogar ao Senhor da seara. Culto de oração. É muito triste ver culto de oração com poucos irmãos. Por quê? Porque é o mais importante, ou tão importante quanto. Porque quando nós oramos, nós estamos fazendo com que o reino de Deus esteja se cumprindo aqui na terra. Como é que Jesus ensinou a orar? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, nós precisamos orar como Jesus ensinou. Porque quando nós oramos, a vontade de Deus, ela começa a se realizar através de nós aqui neste lugar. Quando nós oramos, nós estamos dando ferramentas para a libertação dos nossos filhos, dos nossos parentes, para a restauração do nosso lar. Quando nós deixamos de orar, nós estamos deixando de mandar ferramentas para a ação de Deus na vida da gente e da nossa família. Sem oração é impossível. Nós gostamos muito do livro de Atos, né? E o livro de Atos,
se os irmãos tiverem a curiosidade de olhar, porque o livro de Atos fala do avanço da igreja, né? Tem pouquíssimos capítulos no livro de Atos aonde não é citada a palavra oração. Se pegar capítulo por capítulo e procurar a palavra oração, ou o povo, ou os apóstolos, ou alguém orando, o livro inteiro retrata a oração. E foi por isso que a igreja avançou. E Jesus aqui nos ensina: rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Só que tem uma coisa, para que a sua oração surta efeito, você tem que ser o primeiro obreiro, né? Isso, você não pode dizer: Senhor, eu peço que o Senhor mande alguém, mas você é o primeiro que Deus manda. Depois vem o alguém, e você tem que se dispor. E Jesus reconhece. Jesus, quando observa a multidão, ele, ao ver as multidões, ele se compadece, ele percebe a dimensão do problema, aflitos, angustiados, sofrendo, e ele reconhece que precisa de trabalhadores. Por isso que logo em seguida, o que ele faz? A gente tem mania de ler assim capítulos e versículos, né? Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A Bíblia não foi escrita em versículos, né? Em capítulos. Isso daí foi colocado posteriormente para ficar fácil de encontrar. Mas originalmente era texto corrido, isso. Então, quando ele fala assim: peçam, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, logo em seguida o texto diz: chamando os 12, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Sabe, nós temos uma missão, irmãos, e nessa missão, porque aqui Jesus chama os discípulos, né? Naquele tempo. E hoje ele chama quem? Nós. Só que ele dá o mesmo tipo de autoridade que ele deu aos discípulos. E o que ele manda fazer? Ele diz assim: lhes dou autoridade para expulsar demônios, né, espíritos imundos, e curar todas as doenças e enfermidades. E depois no versículo 5 diz o quê? Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Ele dá uma série de instruções, né? E no versículo 16 ele diz assim: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas, e prudentes, né, como as pombas. Jesus, ele dá essa ordem. Agora uma pergunta: ele nos dá autoridade para curar. Qual que é o nosso papel? Nós temos a obrigação, porque quem cura na verdade é Jesus, né? É o poder de Jesus. Mas nós temos a obrigação de orar pelos enfermos. Temos a obrigação de orar pelos enfermos. Por todos os enfermos que vierem pedirem oração, ou que a gente vá até eles para visitá-los, é papel da igreja, fundamental, orar por aqueles enfermos. É interessante que a responsabilidade nossa é orar.
O papel do Senhor Jesus é curar. E essa cura, muitas vezes, começa primeiro na alma. Primeiro no interior da pessoa. Primeiro nas questões que precisam ser resolvidas lá na profundidade do ser. Muitas vezes uma enfermidade é resultado de problemas interiores profundos. E Deus, na sua sabedoria, Ele sabe como trabalhar isso. E Ele liberta. Mas é obrigação nossa orar, interceder, expulsar demônios. Né? Às vezes o demônio se manifesta. Às vezes ele não se manifesta e ele é expulso só por entrar na presença onde está o povo de Deus. E a pessoa recebe o Senhor Jesus e sai liberta. Mas existem situações, como aconteceu com Jesus, que cada um de nós podemos exercer autoridade e libertar aquela pessoa, em nome de Jesus. Mas é papel da igreja, é papel nosso fazermos isso. No livro de Marcos, no último capítulo, Marcos, no versículo 15 do capítulo 16, nós temos aqui a instrução do Senhor Jesus. E disse-lhes: vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aqui parece que tem uma contradição, né? Porque no versículo 19 diz que depois de Jesus ter falado, foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Daí logo em seguida os discípulos saíram para pregar e o Senhor cooperava com eles, estava junto. Significa que Ele está sentado à destra do Pai, com todo o poder e autoridade, mas também Ele está conosco. Quando nós saímos para proclamar esse Evangelho da graça de Deus, somos chamados a isso. Eu queria hoje te convidar para que você feche os olhos neste momento e, com os olhos fechados, contemple as multidões desse bairro. Imagine a multidão. Você conhece o bairro? Pense ali no Jardim Modelo, pense ali no Fênix, onde nós tivemos aquele trabalho. Pense naqueles adolescentes que hoje já são adultos e que um dia ouviram a palavra quando nós estávamos ali. Pense aqui na escola Shirley, onde tem tantas crianças e adolescentes, tantos jovens. Pense nessa região aqui, nas casas. Observe com o seu coração as multidões.
e veja se você encontra no seu coração a mesma compaixão que estava no coração do Senhor Jesus. Porque se você tiver a mesma compaixão, o mesmo tipo de compaixão que Jesus teve ao contemplar as multidões, o próprio Espírito estará te movendo para fazer algo, participando dos cultos, contribuindo, ajudando a visitar, ajudando nas campanhas de cesta básica, na distribuição, nos louvores, nos testemunhos. Convido você a sentir o chamado de Deus para que você seja o embaixador aqui nesse lugar, para levar o reino de Deus a essas pessoas, a estas famílias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós sentimos neste momento a responsabilidade que temos diante de Ti, responsabilidade por almas, ó Deus, que se não ouvirem, poderão morrer sem a Tua salvação. Nós pedimos então, Senhor, que o Senhor nos mova, que o Senhor nos dê condições, que o Senhor nos dê recursos, que o Senhor nos dê a unção, a capacidade, a palavra, o poder, a autoridade que o Senhor também deu aos discípulos. Pedimos, ó Deus, que o Teu Evangelho cresça neste lugar. Pedimos, ó Deus, que a nossa voz neste lugar seja ouvida, Senhor, e que vidas, ó Deus, sejam transformadas pelo Teu poder. Pedimos que o Senhor use cada um de nós, que o Senhor use cada pessoa aqui, e que o Senhor esteja enchendo do Teu Espírito Santo e capacitando. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.